Hoje nós vamos conhecer a história de uma personagem secundária da Bíblia, mas com muita coisa para nos ensinar. O nome dela é Eviatar, o sacerdote. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Noah, hoje focando nos parágrafos 85 e 86 do Zoar, 8º ano de leitura. Apesar da gente estar lendo uma história que é de Gênesis, né, não é? O Zoar vai para um livro bem distante, vai lá para os livros de Reis e vai contar para nós a história desse sacerdote chamado Eviatar. E o Eviatar tem uma história aí bem peculiar, porque ele passa simplesmente pelos 3 primeiros reis de Israel. Ele atua durante o reinado de Saul, Davi e Salomão. E vamos ver o que ele tá, um pouco da história dele, claro que de maneira resumida. Se você quiser conhecer mais sobre a história dele, você pode procurar no livro de 1 Reis, tá? Na verdade chega até 2 Reis também, mas começa em 1 Reis. Bom, existe um momento ali da vida do rei Saul, que é o primeiro rei de Israel, que ele tem ali uma, vamos chamar de uma crise mental, de uma doença, né, mental, e o rei Saul resolve matar todos os sacerdotes. E o Eviatar era um sacerdote, na verdade ele era o sumo sacerdote na época do rei Saul. O rei Saul está sofrendo ali de uma crise porque ele também acha que as pessoas não são leais a ele. É muito comum isso acontecer com reis, né? Ele está com medo de que as pessoas estejam tramando contra ele, conspirando contra ele. Enfim, e ele resolve fazer um massacre dos sacerdotes num local chamado Nov. E ele mata todos os sacerdotes e Eviatar consegue fugir desse massacre. Ele é, na verdade, um dos poucos sacerdotes, o único sacerdote que consegue fugir. E ele foge e ele vai em direção a Davi, que ainda não é o rei de Israel, mas já se sabe que ele vai ser o próximo rei de Israel. E ele então vai buscar refúgio com Davi, que também está fugindo, né, de Saul, e o Davi promete ao Eviatar tranquilidade, né? Ele fala basicamente o seguinte: pode ficar comigo, você do meu lado está protegido, quando eu for o rei futuro, você também vai continuar tendo aí todos os privilégios, você vai ser da minha corte, vai ter o seu trabalho assegurado. E de fato é o que acontece, né? Quando o rei Davi sobe ao cargo, sobe ao trono, o Eviatar tem ali todas as suas garantias asseguradas, a sua vida assegurada, e ele se torna o sacerdote-chefe. Bom, as coisas começam, no entanto, a mudar quando o rei Davi falece e o rei Salomão assume o local, né, o cargo. O Eviatar era super leal ao rei Davi, mas ele não é tão leal assim ao rei Salomão. Na verdade, ele não é nada leal ao rei Salomão. O Eviatar, ele prefere se aliar a um outro filho do rei Davi. Eu não vou entrar aqui na história porque ela é extremamente complicada, né, um homem chamado Adonias. E esse Adonias é um filho, digamos, rebelde do rei Davi, que está tentando dar um golpe ali na monarquia, né? E ele então não se alia ao rei correto, digamos que é Salomão, quem vai realmente ganhar a linhagem monárquica, ele se alia à pessoa errada. E o Salomão então, sabendo disso, e de novo, como eu falei, é comum na época dos reis, né? Ele vai uma hora eliminar os seus inimigos, os seus opositores políticos, tá? E uma hora então o Salomão se encara com o Eviatar. Só que o Salomão, num ato ali de misericórdia, de bondade, não mata o Eviatar. E ele fala mais ou menos o seguinte: esse versículo, para quem quiser olhar, está em 1 Reis, deixa eu só pegar a citação certa, 2:26. O Salomão fala o seguinte: olha, eu deveria matar você, né? Porque você não está fiel ao rei, você está se aliando com facções rebeldes, que são os outros filhos do Davi. Mas eu não vou fazer isso porque você no passado já carregou a Arca de Deus, falando da Arca da Aliança. Então você é um homem que tem aí um nível de santidade que eu não posso desprezar. E além disso, o rei Salomão fala, você já foi fiel a Davi, né, meu pai. Então, por causa disso, você já tem aí também um nível de fidelidade, no sentido, você mostra empatia quando alguém está em dor. Está se referindo ao fato de Davi estar fugindo de Saul. Certo? Então, em vez de te matar, eu vou meio que te exilar. E ele fala para o Eviatar ir para um local, para uma cidade chamada Anatot. Tá? E o nome dessa cidade é um pouco estranho, o Zoar daqui a pouco vai dar algumas informações a mais sobre isso. Essa é basicamente a história do Eviatar. Tá?
Aí o Zohar quer entender agora, né, o que esse Eviatar representa, por que esse Eviatar é tão importante para nós. E um dos segredos começa, como eu estava falando, nessa cidade de Anatot, né? Bom, Anatot significa, segundo o Zohar, vem da mesma raiz de Ani, que é pobre em hebraico. Então, quando Salomão fala, eu não vou te matar, mas em vez disso você vai para Anatot, você vai para a pobreza. É basicamente isso. Você vai para um local onde você não vai conseguir ter prosperidade. E o Zohar está contando para nós que não está falando necessariamente de uma prosperidade material. Até porque sacerdotes não estão preocupados com riqueza material, né? A riqueza de um sacerdote não é essa, é uma riqueza espiritual. Então, o fato de Eviatar estar sendo mandado para esse local é do seguinte tipo, você não vai ter mais a conexão espiritual que você teve no passado, que o Salomão alude a isso, né? Você já carregou a Arca da Aliança. Veja, você foi um homem que tinha um contato com o divino maravilhoso. Você podia tocar num objeto que a humanidade inteira não consegue tocar. Né? A tradição diz que se você tocasse na Arca da Aliança, você morria. Você era um homem que podia fazer isso. Agora você está indo para Anatot. Você está indo para um local de pobreza espiritual. E no Zohar, na Kabbalah, a gente tem essa ideia de que a pobreza é igual à morte. É semelhante à morte. Então o Salomão também está fazendo essa equiparação, né? Eu não vou te matar, mas vou te mandar para Anatot. Ou seja, você está morrendo de qualquer jeito, percebe? De novo, não porque você não vai ter dinheiro, mas porque você está se desconectando da fonte de luz, né? Você está se desconectando de Deus. Todo aquele status que você como sacerdote tinha e podia ter uma conexão direta com o divino, uma conexão super especial com o divino, agora você não vai ter mais. Eu, Salomão, estou definindo isso, tá? Eu não quero entrar no detalhe técnico, porque eu quero que esse vídeo fique mais para básico mesmo, mas se a gente falar em termos de Sfirot, da árvore da vida, o que está acontecendo? Salomão representa a Sfirá de Tiferet, tá? E ele está falando com um sacerdote, mandando ele para um local de pobreza que representa Malchut. Sempre que a gente fala de um local de desterro, de um local de exílio, onde a pessoa vai sofrer, onde a pessoa vai estar com pobreza, desconectada da luz, é Malchut. Então, a dinâmica que está acontecendo, repito, eu não vou entrar em detalhes porque eu quero o vídeo mais simples, mas é Tiferet mandando algo para Malchut, né? Mandando alguma energia para Malchut. Essa coisa, esse algo é o Eviatar, tá? Então veja que o Eviatar tem aí uma história extremamente interessante porque ele está passando por altos e baixos, né? De Saul para Davi para Salomão. Ele tem uma vida que começa no seu cargo por direito, ele é o sacerdote. Ele começa a ser perseguido, corre risco de morte, se salva e vai para Davi. Com Davi ele sobe na vida, digamos. Ele garante que tem sucesso, que não vai ser morto e que vai poder exercer o seu cargo. Depois de Davi, ele cai de nível. Ele perde essa sua proteção e vai para Anatot, vai para Malchut. Então o Zohar vai explicar que Eviatar representa aqueles momentos da vida em que a gente passa, às vezes, infelizmente, por esses ciclos. Que a gente pode ter como se fosse assim, eu vou chamar de golpes de sorte entre mil aspas, né? Mas no seguinte sentido, às vezes a gente faz escolhas na vida que nos colocam junto ao lado certo da história, né? Quando o Eviatar fala, eu vou procurar ajuda com Davi. Essa foi talvez a melhor decisão que ele podia ter feito. Ao se aliar com Davi, ele se associou com a luz pura, né? Com a luz e com a riqueza espiritual. Foi por isso que ele conseguiu se tornar o chefe dos sacerdotes, carregar a árvore da vida e ter uma conexão espiritual maravilhosa. Nessa história, o que Davi está simbolizando para o Eviatar? A própria luz. Ali ele se conectou com um farol de sabedoria, com um farol de espiritualidade, com um farol de riqueza. Agora, ao mesmo tempo, Eviatar representa aquele momento da vida em que nós às vezes fazemos escolhas ruins. Quando a situação muda, a gente perde um Davi na nossa vida, né? Por circunstâncias da vida, que é normal as coisas mudarem, e em vez de se aliar com o correto, que seria ficar fiel a Salomão, a gente escolhe um lado negativo da história. Ele se aliou com Adonias. E aí, quando a gente faz essa escolha negativa, a gente vai para um lado de pobreza, para um lado de morte, percebe? Então, basicamente, o Eviatar está representando muito da nossa relação com o mundo físico, Malchut.
E por que isso está sendo citado na porção de Noé? Porque a história de Noé é bastante sobre isso. Como a humanidade vai de um nível que poderia ser bastante elevado na história do Gênesis, logo no começo, no paraíso, para uma situação de extrema queda e de declínio a ponto de Deus querer destruir o mundo. Essa é basicamente, o Zohar está querendo ensinar para nós, a natureza da nossa realidade. A gente vive num mundo de grandes oscilações. A natureza de Malhut é essa. Uma escolha nossa pode fazer com que a gente suba às mais elevadas alturas, porque a gente está se conectando com a luz e com o correto, que é Davi, ou uma escolha nossa, infelizmente, pode fazer com que a gente caia numas grandes profundidades. Então, o Eviatar, percebe, ele está aqui representando o quê? Aqueles momentos em que a gente está precisando pensar muito bem quais são os nossos próximos passos. E saber que também nada na nossa vida é constante e dura para sempre. Que a gente está num momento de ciclos, que a gente vive uma vida de alterações. Nada é eterno. Então, isso também é muito bom para saber que no momento que eu estiver conectado com a queda, por exemplo, no caso de Eviatar na segunda fase da vida, isso não é para sempre. Não quer dizer que porque eu me associei com Adonias, eu preciso estar sempre com Adonias. Se eu percebi o meu erro, nada impede que eu fale assim, bom, eu estou associado com o lado errado, eu quero me desconectar disso e quero voltar a me associar com o lado certo. Eu vou procurar Salomão. A ideia que o Zohar está tentando passar é, nós vivemos também, antes de mais nada, num mundo de livre-arbítrio, onde eu sou livre para decidir com o que eu estou me conectando. E eu preciso saber que as minhas conexões têm profundo impacto no nível de riqueza que eu vou ter. Se eu vou receber bastante luz e viver com Davi protegido e seguro à luz espiritual, ou se eu vou viver numa cidade de Anatot, que representa, Deus nos livre, a pobreza e a desconexão do eterno. Um bom dia a todos e tudo de bom.